Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Nós estamos reunidos em mais um domingo, mais um dia do Senhor nesse período de quarentena e por isso reunidos separadamente, cada um em seu próprio lar, mas sem esquecer do nosso tempo de serviço a Deus e do nosso tempo de meditação na palavra de Deus. É isso que estamos fazendo nesse momento. Eu quero pedir aos meus irmãos que, a propósito desta nossa finalidade, abramos a palavra de Deus em 1 de Reis, capítulo 19. O texto é 1 de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 3 e a primeira parte do versículo 4. Estejam comigo, por favor, com a Bíblia aberta em 1 de Reis, capítulo 19, o versículo 3 e a primeira parte do versículo 4 serão lidos nesse momento. O texto diz assim: Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro. É até aqui a palavra de Deus, que está em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 3 e primeira parte do versículo 4. Vamos orar nesse momento, curve a sua fronte e falemos com Deus. Pai de amor, nós te suplicamos tua bênção, tua graça, tua presença nestas tantas reuniões do teu povo. Suplicamos que tu estendas tuas mãos santas e desta forma que tu promovas edificação e edificação com impacto, com poder do teu Santo Espírito, a fim de que sejamos levados à presença de Jesus e nela rejubilarmos ante a beleza incomparável do Redentor. É em nome dele que nós nos aproximamos do Senhor, em nome dele, por ele, pelos méritos dele, que nós nos aproximamos de Deus nesse momento, no poder do Espírito, a fim de oferecermos-nos a nós mesmos como um culto racional, espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos em frente aqui. Vocês estão lembrados que o fogo desceu no Carmelo e as chuvas sobre Israel. Estão lembrados também que, chegado a Jezreel, Acabe, em sua primeira atitude, foi logo contar a Jezabel tudo o que Elias havia feito, inclusive, diz o capítulo 19, versículo 1, como matar a todos os profetas à espada. Acabe, quando pressionado, via Jezabel, sua esposa, como uma espécie de figura materna sob quem ele podia se refugiar. Então você já começa a perceber que Acabe era um homem terrivelmente fraco, terrivelmente incapaz de tomar decisões em momentos de crise. Ele simplesmente paralisava e passava a depender em todos os aspectos de Jezabel, sua esposa. Jezabel, por sua vez, era o tipo ideal daquela mulher dominadora, domínio que ela exercia com uma indescritível crueldade. Então, ciente dos fatos ocorridos no Carmelo, ela, Jezabel, mandou dizer a Elias, inclusive invocando pragas dos deuses sobre si, que em 24 horas ela faria ao profeta de Deus aquilo que ele havia feito aos profetas dela, aos profetas de Baal, nos termos do capítulo 19, versículo 2. Ela era, meus irmãos, de fato, o homem da casa, e ela era, de fato, o homem da nação. Quando ela percebe seu marido fraco, inerte, vulnerado, frente a alguma crise, é ela que ocupa o trono, é ela que faz o trabalho segundo a sua própria percepção no lugar dele, no lugar de Acabe. Assim eram Acabe e Jezabel. Quando Elias, por sua vez, e aqui já estou no versículo 3, Elias, lembrando aos meus irmãos, o herói do Carmelo, tomou conhecimento da ameaça da rainha. Sabe o que aconteceu? Ele desmoronou. Diz o texto no versículo 3, primeira parte, não é?
que, temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Elias fugiu para a fronteira do país ao sul. Era o lugar mais longe possível no seu país. Um lugar fronteiriço com Judá, que ficava ao sul. Deprimido e querendo solidão, o versículo 3 também diz que ele deixou o seu moço ali e seguiu deserto adentro, o caminho de um dia, até que, exausto, assentou-se debaixo de uma árvore. Isso está aqui no versículo 3, segunda parte, e versículo 4, primeira parte. Notem, meus irmãos, que pelo que nós sabemos a respeito de Elias, do seu temperamento, da sua coragem, da sua fé no Senhor, parece certo dizer que ele teve, digamos, um lapso no seu discernimento. Elias, de repente, ficou paralisado, perplexo, em pânico. Parece que ele foi tomado de surpresa e agiu por impulso, agiu precipitadamente. Tanto é que a primeira vez que o vemos agir sem uma orientação expressa de Deus está exatamente aqui. Por exemplo, quero lembrar com vocês que, segundo o capítulo 17 do livro dos Reis, versículo 1, ele certamente foi ao palácio de Acabe pela primeira vez movido por uma orientação divina, movido pela palavra de Deus. Em seguida, lá no capítulo 17 ainda, versículos 2 e 3, veio a palavra de Deus a Elias e esta palavra, esta orientação divina, o direcionou ao ribeiro de Querite, vocês estão lembrados. Passados dias, veio outra vez a palavra do Senhor e, desta vez, para guiá-lo a Sarepta. Isso está no capítulo 17, versículos 7 a 9. No terceiro ano, veio outra vez a palavra do Senhor a Elias, mandando apresentar-se outra vez a Acabe, porque havia chegado o momento de dar chuvas, segundo a vontade e o propósito de Deus. Isso está no capítulo 18, versículo 1. Elias mesmo diz que tudo o que aconteceu no Carmelo, tudo que ele fez no Carmelo, foi segundo a palavra de Deus. Isso está em sua oração, a oração registrada no capítulo 18, versículo 36. Por fim, Elias correu do Carmelo a Jezreel, inclusive mais rápido que a carruagem de Acabe. Nós o vimos desta maneira no domingo anterior, sob a mão do Senhor. Isso está no capítulo 18, versículo 46. Então você percebe que onde quer que Elias tenha estado, ele sempre esteve sob a orientação de Deus. Mas agora não. Agora nós o vemos andando por sua própria conta e risco, fugindo deprimido, solitário, com medo. E diz o texto, para salvar sua vida. Note comigo que aquela poderia ter sido a oportunidade para consolidar a decisão da nação a respeito do seu reconhecimento que o Senhor é Deus e não Baal. Aquela poderia ter sido a hora de levar adiante a reforma da igreja, tão sonhada por ele, tão querida por ele. A reforma da igreja que tinha inclusive sido objeto das suas orações desde o começo. Mas por um instante, Elias não se ocupou com a glória de Deus, não se preocupou com o povo do Senhor. Ele simplesmente desertou do posto, preocupado somente consigo. E nós podemos dizer, Elias caiu do seu primeiro amor. Agora, quais foram os motivos da queda do profeta Elias? Você já pensou nisso? Já tentou parar para pensar? É sempre muito importante quando os meus irmãos estiverem lendo a palavra de Deus e se depararem com um pecado, às vezes um pecado grosseiro, que a Bíblia revela com muita franqueza, e um pecado grosseiro dos seus melhores homens, é sempre de bom ouvido parar para tentar investigar quais são as causas daquela queda, porque nós até poderíamos dizer que há sempre uma razão desconhecida a princípio, por detrás de uma queda conhecida. Fatores como exaustão, cansaço excessivo, essas coisas assim devem ser levadas em consideração, mas nós não vamos nos deter nesses fatores que julgo secundários.
nós queremos nos deter em causas mais fundamentais. E, nesse sentido, talvez devêssemos começar admitindo exatamente aquilo que comecei dizendo para vocês há pouco, que quedas externas, quedas aparentes, são apenas a exteriorização de desvios interiores, desvios já ocorridos no coração. Se for esse o caso, os versículos seguintes fornecem alguma pista daquilo que já havia se alojado no coração do profeta. Eu estou pensando no capítulo 19, versículo 10 e versículo 14. Eles dizem basicamente a mesma coisa. Eu vou lê-los. Versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Mesma coisa acontece lá no versículo 14. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Bem, o que esses versículos parecem indicar? Esses versículos parecem indicar que Elias está insistindo em ser um homem extremamente zeloso pelo Senhor. A sua apreciação, segundo sua apreciação, não havia ninguém na terra que servisse a Deus além dele. Todos abandonaram a Deus, menos eles. Menos Elias. Talvez Elias tenha contemplado todo aquele trabalho valioso, aqueles atos de heroísmo, e tenha concluído por si mais ou menos da seguinte forma: poxa, como eu sou importante no reino de Deus, como meu trabalho é indispensável, eu sou o único servo de Deus em toda esta grande nação, grande, numerosa, populosa, extensa em território, em toda esta grande nação, eu sou o único servo de Deus, eu sou o único que tenho prestado um serviço relevante para o reino de Deus. E se o serviço de Elias se tornou assim, tão relevante aos seus próprios olhos, sendo ele considerado por ele mesmo figura tão indispensável no reino de Deus, talvez ele tenha esperado resultados e recompensas imediatos melhores do que a ira e as ameaças da rainha. Nesse sentido, ele pode ter pensado algo do tipo assim, não é? É justo que depois de todo esse importantíssimo serviço que eu prestei a Deus, que eu vim prestando a Deus, obedecendo a Deus em todas as coisas, e por fim vendo o triunfo de Deus com os meus próprios olhos, é justo que depois de tudo isso eu receba como recompensa uma ameaça de morte? Parece que nós temos um problema aqui já instalado no coração do profeta, um problema que é indicado aqui exatamente no capítulo 19, os versículos que li para vocês há pouco, versículo 10 e versículo 14. Notem que esses versículos indiciam, pelo menos, que uma medida excessiva de orgulho começou a encontrar lugar no coração do profeta. E os meus irmãos sabem o que vem depois do orgulho? Os meus irmãos sabem disso? Vou lhes dizer, o que vem depois do orgulho é o fracasso. É como disse o sábio: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Isso está em Provérbios 16, versículo 18. Por que a queda segue o orgulho, meus irmãos? Vou lhes dizer, a queda segue o orgulho porque o orgulho é basicamente a vanglória pelas próprias virtudes. O orgulho é a negação de que, se há alguma virtude em nós, ela é provida por Deus, ela é resultado das operações de Deus, ela funciona como um dom de Deus, porque do coração de seres depravados como nós não se espera nada além de maus desígnios, segundo as palavras de Jesus que estão registradas em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 21. Jesus disse: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios,
a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o que se pode esperar de pessoas depravadas como nós está aqui, nesta lista horrenda descrita pelo Senhor Jesus em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 21. E se isso é verdade, como pensamos que é, a fé de Elias era um dom de Deus, a firmeza de Elias era um dom de Deus, a coragem do profeta era um dom de Deus. Deus era a fonte de todas as virtudes que se refletiam na vida do profeta. E de repente, ele começou a se orgulhar daquilo que havia recebido, como se ele mesmo tivesse produzido. Talvez tenha se aplicado a Elias o que Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Os meus irmãos sabem o que está ali. Ali está sendo dito o seguinte: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Notem que na medida em que o profeta se orgulhou das virtudes que o Espírito Santo produziu nele, como se tivesse partido dele, sabe o que o Senhor fez com Elias? O Senhor o abandonou, o entregou ao seu coração e fê-lo fracassar exatamente no ponto em que residia sua grande força. Aonde residia a grande força do profeta? Eu respondo: a coragem. O corajoso Elias, o homem que desafiou reis e profetas, de repente, entregue a si mesmo, está fugindo com medo da ameaça de Jezabel. Então, nós não devemos estranhar quando nós vermos os homens mais valorosos fracassarem exatamente nas áreas em que nós os julgamos mais proeminentes. Abraão, por exemplo, o pai da fé, mentiu 2 vezes a respeito da relação com sua esposa. Moisés, o homem mais manso da terra, foi impedido de entrar em Canaã por conta de um ato de impaciência, de fúria, de raiva. João, o apóstolo do amor, pediu certa vez ao Senhor Jesus que lhes fosse dado a ele e a Tiago, seu irmão, o poder de fazerem descer fogo do céu sobre os samaritanos. Elias, o profeta corajoso, agora entregue a si mesmo, treme de medo, foge para o deserto. Ele está agora pensando somente em si. Antes, a sua grande virtude era a coragem. E a sua outra grande virtude era o seu zelo pela glória de Deus, o seu cuidado pela causa de Deus, o seu cuidado com o povo de Deus. Mas agora ele está fugindo, temendo, com medo, solitário, pensando somente na sua própria sobrevivência. E o que Deus nos ensina com tudo isso? Deus nos ensina com tudo isso, meus irmãos, que todas as virtudes e todos os feitos úteis que nós podemos fazer ao reino de Deus se devem exclusivamente à ação dele no nosso coração. Foi isso que fez um comentador antigo chamado John Gill dizer o seguinte a respeito de Elias. John Gill disse, aspas para ele: a conduta de Elias nessa ocasião mostra que o espírito e a coragem que ele tinha manifestado anteriormente eram do Senhor e não dele mesmo, e que aqueles que têm o maior zelo e coragem em favor de Deus e da sua vontade, se deixados por si mesmos, tornam-se fracos e medrosos. Então, conquanto possam ter coexistido variados fatores relacionados à queda de Elias, a causa fundamental parece ser esta: que Deus entregou Elias a seu próprio frágil e pecaminoso coração, para que ele compreendesse com mais clareza que virtudes e serviços relevantes no reino de Deus são dons da graça de Deus, e para que Elias contemplasse quem ele era a parte da santificação que é realizada pelo Espírito de Deus na vida dos servos de Deus. Então, é como se Elias tivesse ouvido da parte de Deus o seguinte: Elias, você está muito vaidoso. Tudo aquilo que aconteceu
todos os feitos, a fé que eu lhe dei, a coragem com a qual eu lhe dotei, toda a concentração no seu coração, no que diz respeito à minha glória, à minha causa, a importância com que a sua vida inteira você tem devotado à minha causa. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Tudo isso é um dom meu para você. Note aquilo que Deus está ensinando ao profeta. Nada disso vem de você mesmo. Se eu entregar a você mesmo, aquela coragem se transforma em medo. Aquela ousadia se transforma em depressão. Aquele desejo pela glória de Deus e pelo avanço da reforma da igreja e da causa de Deus, tudo isso se transforma em egoísmo vil. Você fugindo para cuidar da sua própria vida, esquecendo seu ministério, esquecendo sua vocação, porque você precisa entender uma coisa. Todas as virtudes, todos os serviços que um servo de Deus pode realizar, ele só os faz por minha graça. Os meus irmãos têm entendido isso na sua própria existência? Têm entendido isso na sua própria caminhada cristã? Bom, localizada a causa fundamental da queda do profeta, eu quero agora destacar mais algumas lições importantes que nós podemos aprender com ela. Eu digo, com a queda do profeta Elias. Me acompanhe, por favor, por mais alguns instantes. Em primeiro lugar, a queda de Elias nos mostra como, meus irmãos, são frágeis os homens mais poderosamente usados pelo Senhor. E, por outro lado, como equivocada aquela atitude de superestimar alguns servos de Deus a ponto de passarmos a vê-los como os nossos heróis. De um lado, a fragilidade dos servos de Deus, eu digo. De outro, o engano, o equívoco de superestimar servos de Deus. Mesmo um servo de Deus, mesmo um homem de Deus, mesmo um homem segundo o coração de Deus, mesmo um ungido do Senhor, seja lá como nós queiramos falar a respeito de certas pessoas, estas certas pessoas continuam sendo apenas homens e mulheres e não anjos. Quando nós estimamos os servos de Deus como super-heróis, nós o fazemos porque nós esquecemos aquela máxima do apóstolo, no sentido de que Deus pôs o tesouro do seu evangelho em vasos de barro. E ele o fez para mostrar a excelência do poder que reside nele e não em nós. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Quando nós fazemos estas coisas, nós nos equivocamos. Eu digo, quando nós superestimamos certos servos de Deus, nós nos equivocamos porque não levamos a sério. Fazemos equivocadamente porque não levamos a sério o fato de que Deus usa as coisas mais fracas do mundo para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se glorie em sua presença. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27. Nós erramos tanto nesse ponto, meus irmãos, porque nós não acreditamos assim exatamente naquilo que lemos. Nós não acreditamos que Paulo e Apolo e quem quer que seja são apenas servos por meio dos quais crestes, mas que o crescimento vem de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 7. Quando nós agimos assim, superestimando os servos de Deus, nós colhemos muita decepção, muito desapontamento, porque tanto superestimamos os nossos Elias que jamais imaginaríamos vê-los fugindo, com medo, pensando somente neles, egoisticamente. Mas quando você faz isto, você faz por conta e risco, porque a Bíblia não enganou você. A Bíblia não disse para os meus irmãos saírem aí tendo homens como pequenos deuses, enxergando em homens verdadeiros super-heróis.
E a Bíblia nos ajuda muito nesse ponto, porque ela revela de maneira franca os pecados mais sórdidos dos mais proeminentes servos de Deus. Ela mostra, por exemplo, um Noé embriagado, um Abraão mentindo, um Moisés irado, um Arão com inveja, um Davi adulterando, um Jonas desobedecendo, um Pedro negando a Jesus, um Paulo e um Barnabé brigando entre si, dividindo as missões. Então, muito cuidado com isso. No primeiro momento, capte a ideia de que mesmo os servos mais poderosamente usados são apenas isto: servos por meio dos quais crestes, servos de Deus, nada mais. Agora, quando você superestima estas pessoas, você pode colher muita decepção. Eu e você conhecemos pessoas que, decepcionadas com homens, não querem mais saber de igreja, segundo elas. É um grande equívoco. Elas nunca foram decepcionadas pelo Deus da igreja, pelo Senhor da igreja. Elas nunca foram decepcionadas pelo autor das Escrituras. Elas nunca foram decepcionadas pelo autor da nossa fé, pelo autor da nossa salvação, por aquele que, sendo homem perfeito, deu a sua vida por nós. Elas estão aí decepcionadas com pessoas porque elas se iludiram, elas enganaram a si mesmas. Há revelia do claro ensino da palavra de Deus de que o homem perfeito, único, a pisar na terra foi Jesus Cristo, de modo que elas apenas enganaram a si mesmas. Em segundo lugar, cuidado aqui para não querermos justificar o nosso pecado, porque nós poderíamos dizer assim: poxa, os melhores homens pecam desta maneira, tão flagrantemente, tão grosseiramente. Já que esses servos valorosos de Deus pecaram desse modo, então eu fico justificado? Não é desta forma que nós devemos usar esses exemplos, e esses exemplos não estão registrados para esse propósito. Os homens de Deus, sendo descritos como pecadores, não estão aqui registrados na Escritura para que nós nos escondamos à sombra deles, achando que por isso nós não devemos ter uma vida melhor. Esses exemplos nos são dados, meus irmãos, para que nós, pelo contrário, cuidemos de nós mesmos e vejamos que homens de tamanha envergadura espiritual padecem sob o mesmo peso de pecado. São tão de perto e tenazmente assediados pelo pecado, como diz o escritor aos Hebreus, e já que é assim, não teríamos nós de termos muito mais vigilância? Se eu posso olhar para aquele gigante na fé, não é? Se eu posso olhar para aquele homem a quem eu tenho como modelo e vê-lo como um homem pecador, sujeito a fragilidades tão flagrantes, não é? Tão visíveis, como é que eu não cuidaria de mim mesmo? Além disso, com base na fragilidade dos nossos melhores homens e das nossas melhores mulheres, nós devemos fazê-lo agora, nós devemos aprender a manter constante oração por todos os santos, mas especialmente pelos nossos líderes, especialmente pelos nossos pastores, pelos oficiais da igreja, por aqueles homens que ocupam posição de muita responsabilidade na igreja de Deus, e exatamente em virtude desta grande responsabilidade que carregam, sendo eles apenas quem são. Então, não nos cansemos de orar pelos nossos pastores, porque eles também podem desertar do posto no dia da calamidade. Eles também podem fugir com medo e abandonar a vocação pensando somente em si. Oremos por eles para que eles não fujam com o propósito de salvar a própria vida. Às vezes eu falo com uma irmã, nos falamos por telefone ou trocamos áudio nesse período da quarentena, e ela
sempre me diz que está grata a Deus porque eu tenho mantido o ritmo, as exposições bíblicas, o serviço pastoral, tudo em continuação àquilo que estávamos desenvolvendo antes da quarentena. Ela também me diz que está orando por mim. Ela está orando por mim para que eu não venha desfalecer nesses dias difíceis, para que o ânimo seja mantido, e isso faz todo sentido. Eu gosto de ouvir estas coisas porque isto me dá uma exata noção daquilo que ela pensa como quem sabe um termômetro adequado para medir a temperatura da nossa igreja, não é? Porque com sua gratidão a Deus, ela reconhece que este que está aqui falando para vocês, sofrendo um pouco para gravar esse áudio e os outros tantos, está sendo mantido pelo Senhor. Ela não simplesmente supõe que pastor é sempre assim, firme sempre. Não. Ela vê Deus como a única fonte de firmeza, como a única explicação para qualquer firmeza acaso existente. Então nós precisamos ter bastante cuidar dos nossos líderes, vê-los com comedimento, sem nenhuma tendência de idolatria. Em terceiro lugar, eu acrescento aos meus irmãos que é bíblica e historicamente comprovado que sempre que a causa de Deus experimenta dias de avanço extraordinário, esses dias também são seguidos por perseguição de alguma forma. Vem o avanço, depois do avanço também vem dias de perseguição. Quando Deus se propõe a usar poderosamente seus servos, eles também devem esperar que algum tipo de oposição aconteça. Essa foi a experiência, por exemplo, de Paulo, escrevendo de Éfeso a primeira carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, ele disse assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, e aí você vai lê-lo novamente com esta perspectiva, você vai perceber um quase invariável ciclo de avanço da causa de Deus e resistência à causa de Deus. Após a cura de um coxo e o segundo discurso de Pedro, com grande repercussão em Jerusalém, Pedro e João foram presos e ameaçados. Isso está nos capítulos 3 e 4. O crescimento ainda maior do evangelho trouxe como consequência nova prisão e açoites. Isso está em Atos capítulo 5. Estevão colheu a morte e recebeu a honra de ser o primeiro mártir da fé em virtude de uma clareza na sua exposição bíblica, numa clareza de compreensão na sua exposição bíblica. A palavra de Deus avançava e a resistência a seguia. Está em Atos capítulos 6 e 7. Na sequência, os meus irmãos vão ver uma constante perseguição atraída pelo avanço da palavra de Deus no ministério de Paulo. Paulo sofreu resistência onde quer que estivesse após a sua conversão, primeiro em Damasco, depois na Arábia, depois em Jerusalém, depois entre judeus, depois entre gentios. Atos diz que ele foi apedrejado em Listra, preso em Filipos, perseguido em Tessalônica, em Bereia e em Éfeso, preso em Jerusalém, preso em Cesareia, preso em Roma. De Listra a Roma, nós temos de apedrejamento a prisões. Foi assim com Elias. A vitória do Carmelo, seguida por ameaças de morte. Então, faz parte. A palavra de Deus avança e o avanço da palavra de Deus atrai resistência. Em quarto lugar, por fim, eu quero adicionar que nós devemos aprender com Elias, e uma coisa tão simples quanto necessária. Então, eu diria, importante para o nosso próprio tempo. Meus irmãos, entendamos isso. Não há nada estável neste mundo. Não há nada estável nesse mundo. Debaixo do sol, a existência transcorre em uma
constante inconstância. E isso já nos deveria ensinar que vitórias definitivas neste mundo não existem. Embora a batalha final esteja garantida, é possível sofrer derrotas ao longo da guerra. Em um dia, a alma alcança os píncaros do amor por Deus. Nós até imaginamos que chegamos ao céu antes da hora. Imaginamos até que fomos trasladados ao paraíso antes do tempo, para quase nos instantes seguintes nos vermos perdidos em um vale sombrio de indiferença, de apatia. Em uma hora nós estamos, como diria o Salmos 23, em uma hora nós estamos em pastos verdejantes, em um dia de sol aberto, em outra hora nós estamos no vale da sombra da morte. Tudo é incerto, os fatos, os homens, o estado das coisas, de modo que só existe uma coisa que é absolutamente certa nesta vida, debaixo do sol. Você sabe qual é? Qual é a coisa que é absolutamente certa, meus irmãos? O amor de Deus. Esse é o centro do Salmo 23. Quer estejamos num instante em pastos verdejantes, quer no instante seguinte em um vale sombrio, quer no próximo instante ainda sendo honrado na presença de inimigos, só existe uma coisa certa. Tu estás comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que há de fato, de certeza, de concreto nesta vida? O amor de Deus por você. Você até poderia ler comigo nesse momento, abrir a sua Bíblia aí, o texto de Romanos, capítulo 8, não é? Não tem como falar destas coisas e não sermos remetidos a Romanos, capítulo 8. Eu vou ler com os meus irmãos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. É um texto que fala da firmeza do amor de Deus, porque é um amor fundamentado na eternidade. É um amor que é eterno. Ele existe para além do tempo e que, portanto, não está submetido às intempéries do tempo, às vicissitudes da presente era. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, eu vou ler até o final do capítulo, os meus irmãos me acompanham. O texto sagrado diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, meus irmãos, e aqui eu quero concluir com os meus irmãos, avivando que, se é esse o caso, que o amor de Deus é certo, é inamovível, então mantenhamos o Senhor diante dos nossos olhos
e percebendo sua presença conosco, agiremos de forma digna da nossa confissão, mesmo ante o maior perigo e em meio à grande calamidade. Se o Senhor estiver diante dos nossos olhos, que são as ameaças, as calamidades, as doenças, a recessão econômica, imaginem Deus falando para o profeta: se você tiver o Senhor diante dos seus olhos, Elias, você verá a glória do Carmelo. Se você tiver diante dos seus olhos as ameaças de Jezabel, você fugirá para o deserto, desertará do seu posto, abandonará sua vocação. Não. No nosso caso não é esse. Nós vamos manter o Senhor diante dos nossos olhos. E não as calamidades da vida, e não os problemas presentes e aqueles que eventualmente vierem. Que venham, contanto que tenhamos o Senhor diante dos nossos olhos. Deus abençoe os meus irmãos. A Deus toda a glória. Nós vamos orar nesse momento. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Pai de amor, nós te louvamos nesta hora e pedimos que sim, o Senhor esteja diante dos nossos olhos. A tua palavra nos habite ricamente. Sejamos nós cheios do Espírito de Deus. Sim, Senhor, e desta maneira ficaremos firmes, manteremos o nosso posto, seguiremos na nossa vocação em meio à calamidade. Ajuda-nos. É a oração urgente que te fazemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós terminamos aqui o nosso vídeo. Vocês continuam no momento de oração, não é? Orando por aqueles pedidos que estão sendo postos ali no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Recebam o meu forte abraço e registro mais uma vez a saudade que tenho de todos vocês. Na minha própria experiência, o domingo é sempre o dia mais difícil de todo esse período de quarentena. Um grande abraço, Deus abençoe os meus irmãos.